Boa tarde, queridos alunos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, Língua Portuguesa e Geografia, tá? É a aula de segunda-feira, dia 6/7. Bom, a população do Paraná, ela é composta por diversas etnias, povos que foram vindo para cá. Entre todas essas etnias, que são imigrantes, né? Alemães, poloneses, ucranianos, italianos, portugueses, holandeses, espanhóis, árabes, argentinos, japoneses, além de indígenas, que já eram os habitantes aqui do território. Ao todo são 88 etnias que contribuíram para a pluralidade cultural do nosso estado, tá? Então, os índios foram os primeiros habitantes. Havia várias tribos aqui dentro do estado. O Carijó, Tupiniquim, que habitavam a faixa do litoral. Os Tingui, que se localizavam aqui na região de Curitiba. Inclusive, aqui em Curitiba existe um parque, né, que chama Tingui, já em homenagem a esses povos da etnia Tingui. Aí os caigangues, botucudos, que ficavam lá no interior do Paraná. Aí os alemães vieram também. Inicialmente eles fixaram-se lá em Rio Negro. Eles intensificaram a vinda deles para cá. Um dos motivos foram as guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e eles contribuíram muito para o desenvolvimento do estado. Os espanhóis, inicialmente eles foram para a região do Norte Pioneiro, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Venceslau Braz. Os espanhóis começaram a entrar no estado do Paraná em 1942, que já estávamos na Segunda Guerra. E foi esse processo de entrada dos espanhóis até 1952, que nós já não estávamos mais em guerra, tá? Os portugueses, pela exploração cafeeira, os portugueses migraram para o estado do Paraná. Muitos foram para o município de Paranaguá. Os italianos fundaram a colônia anarquista Santa Cecília. Atualmente, a maior quantidade de descendentes dos italianos reside em Curitiba. Eles foram muito importantes na lavoura, no desenvolvimento, na lavoura de café, desenvolvimento das indústrias. Os poloneses migraram para o Paraná em 1870, fundaram diversas colônias aqui em Curitiba. Atualmente o bairro de Santa Cândida e Abranches eram bairros onde se localizavam essas colônias. Depois acabaram se tornando bairros. Foram muito importantes para o desenvolvimento agrícola do nosso estado. Durante a Segunda Guerra, os árabes. Durante a Segunda Guerra, 10% da população de Curitiba era árabe. Atualmente, eles estão localizados em maior quantidade em Foz do Iguaçu. A colônia árabe lá em Foz do Iguaçu é bem grande. E eles contribuíram para muita coisa. Para a culinária, arquitetura, literatura, música, dança. Aí os japoneses, as cidades que abrigam a maior quantidade de japoneses no Paraná é Londrina e Maringá. Eles dedicaram principalmente a piscicultura, a horticultura e fruticultura para o desenvolvimento econômico do nosso estado, tá? A piscicultura é a produção de peixes. A horticultura é hortaliças, hortas. Fruticultura é de frutas. E isso ajudou muito no desenvolvimento do nosso estado. E os negros? A migração forçada de negros durante o período de escravidão no Brasil também contribuiu para a composição étnica da população paranaense. Hoje, atualmente, cerca de 24,5% da população
um quarto, digamos assim, da população do Paraná é negra. Sendo que os negros, se você vê em todo o Brasil, mais de 50% da população brasileira é de negros, tá? Então, o Paraná tem um número, em frente a outros estados do Brasil, o número de negros no Paraná é pequeno. E ali diz migração. Lembra que eu já falei para vocês que imigração é quando você vem de um país para o outro. Migração é quando você migra de um estado para o outro. Os negros migraram, quer dizer, eles já estavam em outros estados, né? E daí eles, depois da abolição e tudo que eles ficaram sem rumo, né? Daí começaram a ir de um lugar para o outro, de um estado para o outro. Então isso é migração, tá? O legado cultural que esses negros deixaram para o nosso estado é enorme, né? A culinária, as tradições, as festas culturais, tradicionais, a religião, muita coisa, né? Aqui em Curitiba tem a Praça Zumbi dos Palmares, que foi construída em homenagem ao ícone da resistência à escravidão. O estado, ele possui cerca de 90 quilombos. Existem no estado ainda hoje comunidades quilombolas, tá? E o que são essas comunidades quilombolas? Elas são descendentes dos negros escravos e eles têm direito à terra. Então, essas pessoas carregam consigo assim, uma identidade cultural muito forte. Bom, daí eu quero que vocês coloquem aqui, ó, o primeiro exercício. Pode notar que todos os exercícios têm valor avaliativo, a maior parte. O estado do Paraná é composto por diversas etnias, vocês vão escolher 3 etnias, por exemplo, aqui, índios, negros, espanhóis, ou portugueses, o que vocês quiserem. E a característica, o que cada um desses povos contribuíram para a formação cultural do nosso estado. Tá? Na culinária, na dança, na religião, na língua, o que eles contribuíram? Porque no nosso dialeto, sim, né, na nossa fala, existem muitas palavras que têm origem indígena, que têm origem africana. Nós fomos agregando, né? Agregando ao nosso vocabulário essas palavras. Colaboraram em vários aspectos. Bom, aí vocês vão ler a página 140, 141 do livro didático de geografia e escreva abaixo o que são quilombos. Eu já falei lá em cima o que são quilombos. Aí vocês vão preencher as palavras cruzadas com base no texto que você acabou de ler. Palavras que estão na horizontal, palavras que estão na vertical, tá? Bem tranquilo. Bom, recentemente, vocês têm visto muito na televisão, começou lá nos Estados Unidos, se espalhou já para o mundo inteiro, esse acontecimento que é muito triste, né? Que se trata da morte do George Floyd, que o policial branco acabou asfixiando ele, porque botou o joelho no pescoço dele, acabou causando a morte dele por asfixia. Eu quero que vocês procurem no dicionário ou na internet mesmo, onde vocês quiserem, o significado da palavra racismo, tá? Racismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse gênero textual que nós vimos lá em cima, a notícia, né? Vocês leram lá a notícia sobre a morte do George Floyd? A notícia é um gênero textual, jornalístico e não literário, porque é uma notícia que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, TV, rádio, internet, jornais, revistas, meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema bem atual.
ou algum acontecimento real, vinculado pelos principais meios de comunicação. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo, quer dizer que elas informam a gente do que está acontecendo e podem ser descritivos ou narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e os personagens que estão envolvidos ali. Agora vamos fazer uma atividade prática, tá? Agora é com vocês. Procure na internet, em jornais, revistas, o que for TV, o que for mais fácil o acesso para vocês. Caso de racismo, tem muito racismo no futebol, né? A gente vê bastante casos de racismo no futebol. E depois transcreva em seu caderno e depois escolha um trecho desta reportagem, leia em voz alta, solicite alguém para filmar, como se você fosse a repórter do jornal e estivesse anunciando aquela notícia. Hoje aconteceu na cidade tal, né? A pessoa tal foi perseguida pela polícia, né? Então façam uma ponta, assim, como se vocês fossem jornalistas, tá bom? Eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Se alguém tiver vergonha, não quiser mandar no grupo, manda no pessoal, não tem problema, tá? Mas eu tenho certeza que vai ficar bom, porque todas as atividades que vocês fazem ficam excelentes. Muito obrigada, viu? Beijo, meus queridos.